Bom, muito boa noite a todos. Boa noite, professor Geraldo Prado. Queria lhe agradecer primeiramente por estar aqui conosco, por ter se disponibilizado a participar desse seminário para falar de um tema tão importante para a gente, que é a colaboração premiada como fonte de prova. Desejo que todos estejam bem de saúde, na sua família, na família de quem estiver assistindo, professor. E, assim, deixar de antemão mais um agradecimento dos meus pais também, agradecendo ao senhor pela presença. É muito importante tê-lo conosco num momento como esse, onde todos temos que aprender novas técnicas de passar conhecimento e não ficar parado e tentar aproveitar o máximo de tempo possível de maneira produtiva nesses tempos de isolamento social. Professor, muito obrigado e a palavra é sua para a sua manifestação. Caríssimo Simão, meu cordial boa noite. Na verdade, eu que agradeço muito a você, a sua mulher, ao teu pai, a Carla. Vocês formam uma equipe que tem desenvolvido um trabalho excepcional, não apenas aqui no Brasil, mas especialmente na relação entre o direito brasileiro, o direito português, o direito argentino, o direito espanhol, permitindo que estudantes e mesmo profissionais já mais tarimbados aqui do Brasil possam estabelecer uma interlocução muito concreta e muito proveitosa com juristas de outras experiências jurídicas, de outras tradições jurídicas. Esta iniciativa que já tem aí 2 décadas de Simão e Carla e que segue aí por tuas mãos seguras também agora e com a Mariana também, ela nos enriquece profundamente. Eu me sinto uma pessoa muito enriquecida por poder participar das várias atividades desenvolvidas pelo IURJ, e agora vamos ter aí a faculdade do Instituto Rio de Janeiro, que esperamos ansiosamente comece logo também com as suas atividades. Te agradeço muitíssimo, agradeço a Mariana, agradeço a Carla, agradeço ao Simão. E eu sempre, nestas lives, nestas atividades virtuais, eu também dedico uma palavra especial àqueles e aquelas que são os responsáveis diretos pela nossa sobrevivência em todos os sentidos, material e mental. Eu sou filho de enfermeiros, meu pai era enfermeiro, minha mãe era enfermeira, eles estão falecidos, mas eu, ao longo da vida, aprendi a respeitar e admirar os profissionais da área de saúde, da área sanitária, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, as equipes de apoio. E hoje também, nessa pandemia que mudou drasticamente a forma como nós todos estamos nos relacionando no mundo, também outras categorias profissionais têm se mostrado heróicas na construção de uma possibilidade de sobrevivência nossa. O pessoal da limpeza urbana, o pessoal da produção de alimentos, o pessoal do transporte de alimentos, várias atividades essenciais sem as quais nós não conseguiríamos passar por um período de isolamento social, por uma quarentena tão rigorosa, que tem que ser rigorosa, fiquem em casa, não conseguiríamos passar por uma quarentena tão rigorosa como estamos passando. Claro que há muitas restrições, há muitas dificuldades, são mais de 60 dias para mim, pelo menos, já estou caminhando para quase 70 dias aqui de isolamento social, isso é muito duro, isso afeta todos. Todos gostaríamos de sair imediatamente desse estado de coisas, mas é preciso ter paciência. Ontem eu divulguei um pequeno texto lá no Facebook e eu disse que o tempo da ciência é o tempo da ciência, é o tempo da dúvida, dos questionamentos, não é o tempo da nossa vontade. A nossa vontade não substitui a ciência e somente a ciência nos tirará dessa situação extremamente dramática que estamos enfrentando agora. Portanto, fica essa minha mensagem de profunda gratidão para todos os profissionais, para todas as profissionais que têm se sacrificado muito em prol da comunidade. Muito obrigado mesmo. E como meus pais são enfermeiros, eu faço essa homenagem muito especificamente à categoria dos enfermeiros e das enfermeiras. O tema que me foi assinado é o da colaboração premiada. E eu vou me permitir
ler alguns trechinhos de um texto meu que muito brevemente será divulgado, livro de autoria coletiva, num livro, uma coletânea de artigos sobre vários temas de natureza epistemológica, probatória, etc. E o artigo que eu escrevi é especificamente sobre a colaboração premiada, e eu quero ler alguns trechinhos deste artigo porque eu creio que eles podem nos ajudar a conduzir a nossa conversa da maneira mais proveitosa possível. Eu começo lá no artigo destacando que a controvertida delação premiada, ela é, acima de tudo, uma cooperação probatória ajustada entre Ministério Público e colaboradores em geral e tende a se projetar no mundo, na esfera penal, no mundo do direito penal, aproveitando ao colaborador com uma expressiva redução de pena, quando não com um deferimento do perdão judicial. Portanto, para abrir a nossa conversa, eu diria, estamos diante de um mecanismo de cooperação probatória, talvez mais até um dispositivo do que um mecanismo, alguma coisa mais articulada, que, embora seja um dispositivo de colaboração probatória, ele busca beneficiar aquele colaborador que é também uma pessoa que se declara envolvido na prática de infrações penais e que será responsabilizado por elas. Será responsabilizado num grau menor ou poderá mesmo até, no extremo, dependendo do preenchimento de uma série de requisitos, obter o perdão judicial. A segunda observação que eu faço neste artigo é que a partida de início na colaboração premiada, nós temos um ato de autoinculpação voluntária. O colaborador, ele é alguém que busca efetivamente obter um benefício, mas reconhece a sua responsabilidade criminal pela prática de determinadas infrações penais. Isso não é alguma coisa que juristas do Ocidente, pelo menos, desconheçam. Há uma longa tradição da confissão como um ato de autoinculpação voluntária. A confissão é, na maioria dos ordenamentos jurídicos, um motivo para a atenuação da pena. A confissão espontânea, ela é levada em consideração pelos juízes para atenuar a pena. Se as pessoas que são investigadas e processadas, elas têm o direito ao silêncio, elas não estão obrigadas a declarar e elas estão protegidas contra investidas que as obriguem a prestar declaração, a tutela contra a autoincriminação compulsória, sem dúvida alguma que se encontra na esfera da liberdade dessas pessoas o poder de reconhecer que são autores de infrações penais, que são responsáveis pela prática de determinados crimes. E é uma decisão que se situa num campo de liberdade se a pessoa está devidamente informada das consequências da sua decisão, de que ela tem o direito de não declarar, de que ela tem o direito de não se manifestar, e ela opta pela declaração, pela autoinculpação voluntariamente. E essa declaração, claro, essa confissão de em tese, autor de uma infração penal, ela tem uma relevância muito grande. Ela vai produzir, e é da tradição do direito ocidental, ela vai produzir um efeito penal, pelo menos um efeito de diminuição da pena, diminuição da sanção penal, atenuação da sanção penal. A grande questão para todos nós é quando essa autoinculpação, ela, além de ser o reconhecimento da própria responsabilidade penal, ela repercute na esfera de terceiros. Quando o indivíduo ele diz, sim, eu sou responsável pela prática de um determinado crime,
eu fui autor ou fui partícipe de uma determinada infração penal e não agi sozinho, outras pessoas agiram comigo e eu posso mostrar que essas pessoas agiram comigo, eu posso demonstrar que atuei em concurso com outros agentes, eu atuei em concurso com outros agentes. Aí eu tenho aquilo que Altavilla já chamava de chamada de corréu, já denominava de chamada de corréu. Eu tenho um indivíduo que diz: eu sou responsável pela prática do crime e, além de mim, outros indivíduos também praticaram este crime. A chamada de corréu, ela sempre mereceu uma grande desconfiança do ponto de vista da qualidade da informação que é fornecida pelo indivíduo que confessa. Quando João diz: eu roubei o carro de José, mas não agi sozinho, agi com Maria, há uma diferença, normalmente, em termos de confiabilidade nesta declaração, no que toca a ele, a parte em que ele assume a sua responsabilidade. Eu roubei o carro de João. Confia-se mais nisso e confia-se menos. Há uma desconfiança a priori dessa imputação dele a Maria. Não agir sozinho, agir com Maria. Portanto, essa declaração do indivíduo nesse contexto, ela é uma chamada de corréu, é uma manifestação dele, ele está dizendo algo, mas não está demonstrando alguma coisa. Ele está alegando alguma coisa. Ele está alegando que cometeu um crime, e se nós nos lembrarmos do teor do artigo 158 do Código de Processo Penal, nós sabemos que naqueles crimes que deixam vestígios, a existência da infração, a materialidade da infração, será demonstrada pelo exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo ser suprido sequer pela confissão do acusado. Então, há crimes que deixam vestígios e a afirmação da existência do fato, daquele fato objetivo, de uma morte de alguém causada por uma ação de terceiros, demanda um exame pericial, um exame de corpo de delito que pode ser realizado diretamente sobre o cadáver ou pode ser realizado sobre informações a respeito do cadáver, exame direto ou indireto, exame que não pode ser suprido pela confissão do indivíduo. Então, mesmo quando o indivíduo confessa a prática de um crime, os legisladores, em geral, a lei processual penal, em geral, ela restringe os efeitos dessa confissão e até diz: olha, em determinados casos, ela não vai ser considerada, salvo se surgirem provas da existência do crime. A isso, já lá no século XIX, lá na Alemanha, se dava o nome de prova legal negativa, para diferenciá-la da chamada prova legal positiva, que era quando a confissão, ela por si só, resolvia a questão e era a prova definitiva da responsabilidade penal de quem confessava. A prova legal negativa é um cuidado que o legislador toma em exigir determinada forma de prova que, se não estiver presente, o juiz não poderá afirmar a existência de algo desfavorável ao acusado. Então, exigir o exame de corpo de delito. Se esse exame de corpo de delito não se fizer presente, que os peritos não examinarem o cadáver, mesmo que em tese, o hipotético autor do fato, ele confesse que matou alguém, essa sua confissão ela é insuficiente e não pode ser condenado com base nela. Então, se nós já temos esse cuidado com a confissão para responsabilizar o próprio agente, que dirá se essa confissão ela procura incriminar outras pessoas. Isso é uma coisa muito séria do ponto de vista da epistemologia aplicada ao processo penal. Há aí uma desconfiança a partir dessas declarações, dos efeitos dessa declaração. Isso tem uma longa história. A experiência dos julgamentos ela viabilizou uma espécie de senso comum teórico de que se deve ter muito cuidado com a chamada de corréu e se entende que essas declarações elas não são meio de prova, elas não são meio
pelo qual se demonstra a existência de um fato penalmente relevante. Elas podem ser o indicativo da existência de um meio de prova. A confissão do indivíduo que matou, a confissão de João de que matou José, ela pode ser um indicativo da existência de meios de prova. Por exemplo, ele diz: matei José, ninguém sabe que José morreu, ninguém sabe que José foi morto por mim. Eu matei José e vocês irão encontrar o cadáver dele enterrado no sítio tal, no lugar tal. Observarão, quando desenterrarem um cadáver, que há marcas de disparos de arma de fogo. Ele foi morto assim, com essas características. Se for a minha casa, irão encontrar na gaveta ali do meu armário, da minha mesa, uma arma de fogo que, ao ser examinada, terá características que corresponderão àquela arma usada para matar a vítima. Então, essa confissão do indivíduo, ela não prova absolutamente nada, mas ela ilumina onde estão as provas. Ela diz: olha, eu estou dizendo, as provas de que eu matei outra pessoa podem ser encontradas. O cadáver enterrado no sítio, a arma do crime guardada na minha casa. Isso nós chamamos fonte de prova. O indivíduo que diz a declaração que não demonstra a existência do fato penalmente relevante. E quais são os fatos penalmente relevantes em um processo penal qualquer? Um primeiro fato penalmente relevante é a própria infração penal, a sua existência e autoria. Esse é o primeiro fato penalmente relevante. O segundo fato penalmente relevante é o álibi do indivíduo. Ele pode querer provar que não cometeu aquele crime. Isso também é um fato penalmente relevante. Então, os meios de prova são demonstrativos da existência do crime. O cadáver, ele vai ser um meio de prova, porque ao ser examinado aquele cadáver, os peritos irão dizer: não, aqui não houve morte natural. A pessoa aqui não morreu de morte natural, ela morreu por falência de órgãos vitais, o coração e etc., falência causada pela perfuração provocada por disparo de arma de fogo, por projéteis disparados de uma arma de fogo. Então, ali eu tenho um cadáver, vai ser um meio de prova. A própria arma encontrada no armário da casa do suspeito vai ser um meio de prova. Mas a declaração dele, ela equivale à declaração do Ministério Público quando acusa alguém. Ela é uma alegação, iluminando a existência de meios de prova. Portanto, ela é uma fonte de prova. A chamada de corréu, a delação, essa autoinculpação voluntária em que a pessoa atribui a outra pessoa a prática de um crime, ela é, basicamente, a partida, uma fonte de prova. E as coisas começam a se tornar mais complexas para o direito da tradição continental. Eu quero fazer essa diferenciação aqui no Ocidente. A nossa tradição é uma tradição ocidental do direito. Agora, esse direito criminal da tradição ocidental tem duas grandes famílias. Ele tem uma família que tem a sua origem no continente europeu, é o direito português, espanhol, francês, alemão, italiano. E nós, com a ocupação da América por espanhóis e portugueses, nós herdamos essa tradição jurídica, nós nos tornamos herdeiros, principalmente, dessa tradição jurídica, e é uma outra tradição jurídica, que é a tradição jurídica das ilhas lá, da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales, da Irlanda, que é a tradição jurídica do Reino Unido, que, com a ocupação da América do Norte por ingleses, ela vai se consolidar lá, é a tradição do Common Law. São duas tradições distintas. A nossa, do direito continental europeu, e a do Common Law. E tem tratos distintos as coisas. Na nossa, a confissão sempre foi um problema, porque, como eu disse, lá de trás ela já era considerada uma prova legal positiva. Nós não vamos ter tempo aqui, Simão, para eu desenvolver essa história da confissão nesse contexto todo, mas no final do século XVIII, início do século XIX, foi uma reação muito forte contra ela, contra todas as provas legais positivas, muitas das quais elas eram o produto de torturas aplicadas às pessoas suspeitas da prática de crimes. Então, a confissão em si era um problema menor, o problema maior era um método de extração da confissão.
um método de extração da confissão. Isso marcava o procedimento inquisitorial dominante em boa parte do continente europeu, não apenas no processo criminal laico, mas também no processo criminal eclesiástico. Há uma reação no período do humanismo, pós-Revolução Francesa, e nós vamos encontrar ali na Prússia, na Renânia, movimentos influenciados pela Revolução Francesa que vão, no início do século XIX, e aí eu faço referência a um grande jurista, que é Savigny, que foi ministro do Interior e da Justiça ali da Prússia, que vão, no início do século XIX, mudar aquela conformação e dizer, olha, vamos acabar com essa prova legal positiva e vamos confiar no julgamento dos juízes, na capacidade que os juízes têm de avaliar as provas e decidir a partir de um conjunto de provas, estabelecendo alguns limites, como eu dei o exemplo aqui do exame de corpo de delito. Então, a confissão ela teve por muito tempo um enorme prestígio na nossa tradição jurídica. Aqui, a brasileira herda isso por uma combinação do processo penal português com o processo penal eclesiástico, com o processo do Santo Ofício, com o processo da Inquisição da Igreja. Isso é bastante forte, está presente, vai estar presente nas nossas delegacias de polícia hoje. A questão da busca da confissão, a busca da confissão, isso é muito, muito forte, mas já ali no início do século XIX há uma reação a isso. Também, do ponto de vista do Common Law, a confissão foi tratada por muito tempo com enorme relevância e reverência, mas a partir de um determinado momento que é um momento de convergência do pensamento científico, do método científico, com a sua aplicação aos problemas humanos, aos problemas sociais, aos julgamentos em geral e aos julgamentos criminais especificamente, se passou a ter muito mais cuidado com essa coisa. No caso do Common Law, até esse momento que eu estou te falando, o júri é o procedimento padrão de julgamento das pessoas, de arbitramento da responsabilidade penal. Daí que grande parte dos juristas da Inglaterra e depois dos Estados Unidos vão se preocupar em criar mecanismos para que a prova a ser submetida ao tribunal do júri ela tenha uma qualidade para convencer alguém a respeito da existência de um fato penalmente relevante. Então, os juristas da tradição do Common Law, talvez porque o júri tenha essa importância na história da justiça criminal anglo-americana, eles se preocuparam muito em melhorar a qualidade da prova a ser entregue aos jurados, porque os jurados, pessoas sem experiência na área criminal, pessoas comuns, convidadas e convocadas a integrar os conselhos de sentença, eles poderiam se enganar diante de provas com uma baixa qualidade de informação. Tem um jurista inglês, talvez engano, não tenho muita certeza se é o Paul Roberts, mas eu creio que é ele. Ele coincide comigo numa noção de prova. Para mim, a prova é informação, a noção de prova. Se você me perguntar qual é o teu conceito de prova, professor Geraldo, eu te responderei. Prova, para mim, é informação. Esse autor, não tenho muita certeza se é ele, mas eu confirmo isso depois, te passo. Ele também tem essa mesma ideia, prova e informação. Então, há preocupação que a informação tenha qualidade, para evitar erros judiciários, evitar condenar pessoas inocentes, evitar absolver pessoas que são culpadas. Há essa preocupação. Então, a confissão, ela ali no Common Law, ela não empolga muito no século XIX, embora já no finalzinho do século XIX, segundo um importante autor dessa tradição, John Langbaine, no finalzinho do século XIX, alguns juízes começassem já a admitir que, com a confissão direta do acusado, era possível aplicar pena sem submetê-lo ao julgamento pelo júri. Isso teve muita resistência, mas o seu início concreto se dá ali no final do século XIX. O relato de John Langbaine tem várias obras importantíssimas sobre o sistema de justiça criminal norte-americano, o sistema de justiça criminal inglês. Vale muito a pena ler, ele vai destacar isso. O fato é que o acordo sobre a pena, a confissão e a assunção de culpa, o plea bargaining,
com todas as suas características, ele vai reaparecer e vai ter uma intensidade maior no final dos anos 60, início dos anos 70 do século passado, muito em função da criminalidade grave, da criminalidade da máfia, da criminalidade organizada. No nosso caso, sempre essa desconfiança com a confissão. Os crimes vão se tornando mais complexos também. O fato é que nós temos o homicídio, nós temos o roubo, nós temos o estupro, mas a partir de um determinado momento nós passamos a ter um tipo de crime como a lavagem de capitais, a lavagem de ativos de origem ilícita, chamada lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, chamados crimes de mercado, são os crimes contra a livre concorrência, crimes que afetam a regulação econômica. Esses são crimes que, diferentemente, que em geral, claro que nem todos, mas na sua maioria, diferentemente dos crimes tradicionais de lesão de bens jurídicos individuais, eles se caracterizam por lesarem bens jurídicos difusos ou coletivos e se caracterizam por serem como unidade de crime, crime de lavagem de ativos de origem ilícita, de lavagem de dinheiro, ou o crime de corrupção. Eles se caracterizam por serem constituídos por um conjunto de comportamentos. São vários comportamentos para caracterizar uma única infração penal. Comportamentos diferentes, muitas vezes praticados por pessoas diferentes ao longo de uma cadeia de atos aí que vão se sucedendo. No caso da lavagem, isso fica muito claro, a questão da ocultação do bem, etc. Então, a complexidade normativa desse tipo de crime, a complexidade que o legislador tem que enfrentar, e ele só consegue criminalizar essa conduta por meio de expressões linguísticas, de palavras, de conjuntos de palavras que têm uma alta conotação normativa, torna também, do ponto de vista do processo penal, muito difícil a prova desses crimes. Enquanto no homicídio eu busco o cadáver, eu busco alguém que tenha tido algum entreveiro com a vítima para estabelecer uma condição de suspeito, alguém que tivesse interesse na morte da vítima, eu busco esses elementos para demonstrar a existência do homicídio. Nesses crimes, com essa característica, a questão probatória ela se torna muito mais difícil. Como ela se torna mais difícil, a fórmula encontrada pelos ordenamentos jurídicos para contornar esta dificuldade foi revalorizar a confissão. Mas não apenas agora como uma assunção pelo indivíduo que confessa da sua responsabilidade penal, não apenas somente como um ato de alguém que, assumindo a sua condição de autor ou partícipe da prática de uma infração penal, vai aceitar ser punido. A confissão ela é recuperada como uma maneira de demonstrar a culpa de outras pessoas. A colaboração premiada ela vai se encaixar nesse contexto. A confissão volta em crimes de alta complexidade, já por essa escolha dos legisladores, revelando que há um rebaixamento do chamado estándar probatório. A colaboração premiada é uma espécie de reconhecimento pelo Estado de que ele tem dificuldade de provar determinadas infrações penais. Então, ele se satisfaz com provas que são menos convincentes, menos confiáveis, mas ele toma o cuidado de dizer só a colaboração premiada não é suficiente para iniciar um processo. Só a colaboração premiada não é suficiente para levar à condenação de alguém. O legislador reconhece que há um estándar probatório mais rebaixado nesses crimes complexos, nesses crimes com estrutura normativa mais complicada, digamos assim, mais difíceis de serem provados com base em depoimento de testemunhas, mais difíceis de serem provados com base em documentos. O legislador reconhece isso, aceita usar uma prova menos confiável, ele sabe da histórica desconfiança relativamente à chamada de corréu, por exemplo, o indivíduo pode mentir, atribuir a outra pessoa a prática de um crime para se beneficiar e sabendo que a outra pessoa vai ter dificuldade de provar que não cometeu crime. Então, nós temos aí, sem dúvida alguma, um reconhecimento do legislador de que a colaboração premiada como demonstração de alguma coisa ela é muito frágil.
Mas o legislador se vê numa posição muito difícil. Há duas convenções, Mérida e Palermo, são convenções sobre criminalidade organizada. E nestas convenções é que se destaca essa dificuldade de demonstração dos crimes praticados por organizações criminosas e a necessidade de correr certos riscos probatórios. Essas convenções são importantes porque a gente começa a lidar também com a globalização e, portanto, com um tipo de criminalidade transnacional, transfronteira. Os vários crimes eles são cometidos atravessando fronteiras de inúmeros países e, óbvio, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, com a internet, os mecanismos bancários de instantânea transferência de valores entre países, entre contas da mesma pessoa, em bancos de países diferentes, etc., a complexidade probatória ela é potencializada. Aquilo que já era difícil, concentrado num único país, se torna muito mais complicado se há necessidade de provar aquele crime recorrendo a meios de prova que estão situados em 2, 3, 4 países diferentes. Basta ver aí o exemplo dos casos da Operação Lava Jato, que transcendem o Brasil, atingem o Peru, o Chile, a Colômbia, Angola, Moçambique, Portugal, os Estados Unidos, a Austrália, a Suíça. Então, a coisa se complica e o recurso à colaboração premiada parece, para o legislador, altamente sedutor. Ele parece altamente sedutor. Nesse contexto de reconhecimento dessas dificuldades e, portanto, de incentivo a que os criminosos se tornem pessoas que cooperam com a justiça criminal, fornecendo informações de qualidade para desvendar a autoria de crimes graves e revelar a existência de organizações criminosas, do ponto de vista daquilo que se deve oferecer para o criminoso, para que estas propostas sejam sedutoras, nós temos as leis vão contemplando desde extraordinários rebaixamentos de pena, penas absolutamente distantes daquelas penas mais altas previstas em abstrato para aqueles crimes, penas quase que simbólicas ali, até chegarmos perto da isenção total mesmo, como eu disse no início da minha fala, o perdão judicial, não processal, o acordo de não processamento, de não litigância, de não acusação e tal. Isso quebra também um outro instituto, isso rompe com uma estrutura de um outro instituto bastante conhecido entre nós, que é o da obrigatoriedade da ação penal pública. A nossa tradição do direito continental europeu e herdada aqui pelo Brasil, pela Argentina, Uruguai, Paraguai, etc., é de que a cada crime deve corresponder uma pena, a cada crime deve corresponder o seu castigo, no seu castigo. O criminoso autor daquele crime deve ser castigado, deve ser punido. Por isso, a ação penal pública ela é obrigatória. Quando o Estado é o encarregado de acusar, de demonstrar a prática do crime por parte do acusado e de pleitear, postular a condenação deste acusado, ele não pode enxergar quem é o acusado. É indiferente quem seja a pessoa acusada. Todos são iguais perante a lei. O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública está fundado nessa ideia da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Se há elementos, se há justa causa para processar alguém, o Ministério Público deve agir. A colaboração premiada ela vem também mexer com esse dogma do direito processual penal dessa tradição, dizendo, olha, em primeiro lugar, a obrigatoriedade da ação penal é um mito, porque há muito mais crimes do que inquéritos e há muito mais crimes do que processos criminais e aí, se compararmos também com as condenações, o resultado é interessantíssimo, né? Há uma pesquisa de um autor cubano
sobre a justiça criminal norte-americana, que aponta que, em geral, isso é anos 2000, a primeira década do nosso século, em geral, nos Estados Unidos, a taxa de resolução de casos criminais chegava a 20% da totalidade de crimes noticiados. Totalidade de crimes noticiados. Então, isso onde tem uma polícia que funciona, técnica, e que busca investigar, etc., etc. Essas taxas elas são bem mais baixas na América Latina, muito mais baixas na América do Sul e no Brasil. O discurso da obrigatoriedade da ação penal ele acaba não convencendo, porque é irreal, esse é um aspecto, e o outro lado é que ele vira um obstáculo que se ofereça ao criminoso, alguma coisa que interesse a ele, para que ele possa facilitar a indicação de onde estão as provas da responsabilidade de outras pessoas, desmontar as organizações criminosas, etc. Então, quebra-se essa obrigatoriedade, e eu coloquei no texto aqui que a colaboração premiada situa-se em uma encruzilhada epistêmica, e acrescento que, no mínimo, estaria a recomendar muito cuidado em sua adoção e, mais ainda, no que concerne ao suposto valor heurístico das informações produzidas por e em decorrência das citadas colaborações. Esse é um outro aspecto dela importante. Eu acrescento aqui alguns problemas que eu queria deixar pontuados. Óbvio, temos aí um plano, já havia conversado com o Simão, seu pai, a possibilidade, quando tudo se acalmar, a situação de normalidade for restabelecida, ao menos em parte, oferecer um curso no IURJ, na faculdade do IURJ, que seja um curso mais completo. Mas eu quero aqui já pontuar alguns problemas teóricos da colaboração. Eu digo aqui, um elenco provisório não exaustivo dos significativos problemas teóricos divisados inclui, em primeiro lugar, número 1, a definição do enquadramento maior do tema da prova penal. Afinal de contas, se eu aceito a colaboração como fonte de prova, o que é a prova para mim? Essa prova, quando eu falo prova penal, você entende a prova penal como eu estou falando? Eu digo aqui, olha, existem modelos explicativos de prova, existem modelos narrativos de prova, existem modelos epistemológicos de prova. Há um pensamento na teoria sobre prova penal que não está uniformizado entre nós. Então, se não há um certo consenso sobre o que é a prova penal, imagina trazer uma ferramenta que é tão problemática, que é tão inconfiável como a colaboração premiada. Então, já começo por aí. Em segundo lugar, eu digo, o segundo problema teórico é a distinção das atividades probatórias, separando aquelas relativas à aquisição de informações relevantes daquelas concernentes à avaliação do material obtido. Então, uma coisa, eu descobri a arma de um crime, e outra coisa é eu depois examinar esta arma e afirmar realmente essa foi a arma apreendida em poder daquela pessoa quando foi presa, a famosíssima cadeia de custódia, que eu falo sempre. Então, e essa arma aqui, ela funciona. Agora que eu tenho segurança, eu perito, de que a arma que eu estou examinando é a mesma arma encontrada em poder do indivíduo que foi preso em flagrante, e agora eu vou saber se ela funciona. Mas funciona mais ou menos. Então, nós temos isso, né? E eu termino dizendo aqui, outro problema teórico muito sério é como é que fica a minha compreensão a respeito da chamada de corréu. Afinal de contas, o quão convincente é uma colaboração para atribuir a outrem a prática de uma infração penal, para responsabilizar outra pessoa. Então, são alguns dos problemas que fizeram com que eles se apresentam cotidianamente nos vários lugares, como eu disse, a partir do momento em que nós deixamos de ter apenas crimes que lesam bens jurídicos individuais e passamos a ter crimes que lesam bens jurídicos difusos, coletivos, que têm estrutura normativa complicada, que são difíceis de ser demonstrados, crimes transnacionais, crimes complexos em que há participação
de um número enorme de pessoas, 100, 150, 200 pessoas que atuam unidas praticando esses crimes numa cadeia de comportamento extremamente organizada. A partir do momento em que há isso e que o legislador é chamado a dar a sua contribuição, dizendo, olha, então eu vou colocar aqui um instrumento nas mãos da polícia, do Ministério Público, para que eles possam desvendar essa história toda. Mas eu já quero dizer o seguinte, não é a vacina contra a Covid, não. E não esse instrumento ele é altamente paliativo e corre o enorme risco de, no lugar de... eu odeio essas metáforas organicistas, mas já usei agora, né? No lugar de curar o paciente, ele corre o risco de matar o paciente, porque o indivíduo mal intencionado, ele é autor do crime, ele se vale, por exemplo, o indivíduo diz, olha só, eu sou mesmo o responsável pela corrupção e pela lavagem, e vou provar que sou, porque eu vou devolver 100 milhões de dólares agora para o Ministério Público via tribunal. O tribunal vai emitir uma guia, eu vou devolver 100 milhões de dólares, que são dinheiro, isso aí é um dinheiro que eu obtive de forma criminosa. E tem mais, não estava sozinho não, estava com fulano e beltrano. Olha o impacto de convencimento que tem uma declaração dessa natureza. Você pensa, pô, o cara está devolvendo 100 milhões, está aceitando ficar 2 anos preso, numa pena de 18 anos que ele também aceitou cumprir, só que desses 18 anos fictícios, preso mesmo vai ficar 2 anos, 1 ano, 6 meses, 1 ano. Né? E aí ele diz que outras 2 pessoas participaram, isso tem um enorme impacto e pode gerar decisões injustas, pode gerar erro judiciário. Daí o legislador vai dizer, olha, essa sua informação ilumina onde estão as provas. Essa tua colaboração é uma fonte de prova. A depender do quão circunstanciada ela seja, quantos detalhes ela traga, da qualidade dela, ela pode dizer onde estão os meios de prova. Ela será, então, um meio de obtenção de prova. Mas nada além disso. Tudo aquilo que você alega, mesmo que você devolva o dinheiro, quem está devolvendo o dinheiro é você. Não é o fulano que você está alegando que é teu parceiro de empreitada criminosa. Não é o Beltrano que você disse que foi quem te fez a proposta indecente de corrupção. É você que está devolvendo isso aí. Então, você está revelando a existência de meios de prova e quem revela a existência de meios de prova atua como fonte de prova ou, a depender da complexidade, como meio de obtenção de prova. Você está sendo um meio para se chegar à prova do crime. Você está trazendo aqui extratos bancários que não são seus, são daquela outra pessoa, mas que você guardou contigo, porque os depósitos foi você que fez. Você está trazendo as guias de depósito que você fez na conta de uma outra pessoa na Suíça e que fazem parte da repartição, né, do ganho ilícito, da corrupção, etc. Então, isso aqui você já está apontando para um outro meio de obtenção de prova, e aí vai se formando uma cadeia de elementos probatórios que, no seu conjunto, pode convencer os juízes de que alguém é o autor da infração penal. É até importante entender isso, e com isso eu vou caminhando para o fim para te permitir fazer as perguntas que eu já sei que chegaram. É importante entendermos, essa é a minha tese, prova é informação, mas essa informação no singular é apenas para caracterizar o gênero, porque a prova em si ela é sempre conjunto probatório, ela é sempre um conjunto de informações que, articuladas racional, logicamente e conferidas na sua legalidade, podem levar um indivíduo a concluir a respeito da existência ou não de um determinado fato. Portanto, prova é sempre conjunto probatório. Prova é sempre conjunto probatório. O sujeito delator, ao contrário do que a nossa imprensa divulga, o sujeito delator não prova nada e, menos ainda, prova de maneira categórica qualquer coisa. Ele é um meio de se obter uma prova e o conjunto das provas que surgem dessa colaboração e, obviamente, da investigação autônoma, independente que a polícia e o Ministério Público façam, é que pode levar alguém a ser processado e, se for o caso, a ser condenado pela prática de infrações penais. Essa fragilidade epistemológica da colaboração, ela obriga o legislador a reservá-la apenas para crimes extremamente graves.
a Lei 12.850, de 2013, reservou aos crimes de organização criminosa, e nós chamamos a esse tipo de cuidado de reserva de lei proporcional. Reserva de lei proporcional. O legislador não permite que, em todos os casos, possa haver colaboração premiada. Como ela é mais frágil como método de convencimento de alguma coisa, ela só serve para crimes mais graves e tem que estar corroborada. A chamada prova de corroboração é uma exigência para que a colaboração premiada surta seus efeitos. Fico à sua disposição, Simão, depois disso. Professor, como sempre, é um prazer, é brilhante ouvir o senhor falar. Eu aproveitei e gozei dessa informação em primeira mão aqui assistindo, e a todo momento anotando sempre alguma coisa, que essas suas informações são sempre muito importantes. Nós tivemos dois alunos nossos que fizeram perguntas que têm algumas ramificações. Nós temos aí pouco mais de 15 minutos para fazer as perguntas. Eu vou realizar a primeira. É do Thiago Bramer, do Maranhão, é um aluno nosso do doutoramento em Portugal. Ele pergunta: professor, a colaboração premiada é uma clara influência dos ordenamentos penais americano e inglês para o Brasil? Diante disso, o senhor acredita que a colaboração premiada não é, na verdade, uma espécie de delegação ou terceirização do poder investigativo, no qual o Estado dá a outrem uma função que originalmente deveria ser sua? Nessa linha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, não obstante certos rigores excessivos, principalmente em alguns estados americanos, o juiz ocupa uma função claramente subsidiária, acusatória. Isso não ocorre no Brasil, onde o próprio CPP da década de 1949 é de clara inspiração fascista. Portanto, como compatibilizar a colaboração com o ordenamento brasileiro sem que se perverta o sistema acusatório? Muito rapidamente aí, o Tiago, a quem eu agradeço a pergunta, ele fala de algo que é muito importante hoje, que guarda uma relação com o que eu disse, né? A criminalidade organizada, os crimes com uma tipologia altamente normativa. Exatamente essa dificuldade de provar esses crimes fez surgir também um movimento em que você transfere para pessoas privadas o poder de investigar. O Estado, por meio da lei, transfere para pessoas privadas o dever de investigação. Isso aparece muito no compliance, nesses deveres e obrigações que as empresas têm que ter de se autorregularem para se apresentarem de forma correta no ambiente empresarial. Há uma transferência aí do dever de investigação, as empresas assumem essa responsabilidade de evitar a prática de infrações penais, de investigá-las, e, portanto, o resultado dessa investigação vai facilitar depois o Estado a promover processos criminais. E há também, claro, e o Tiago pegou isso muito bem, nessas fórmulas de processo penal consensual, a colaboração premiada ela se insere neste universo do processo penal consensual. Nestas fórmulas de processo penal consensual, uma certa transferência, transfere-se para um suspeito da prática de um crime um pouco esse dever de investigação. Como eu disse, Simão, do ponto de vista da qualidade da informação, a colaboração premiada é muito perigosa. Alguém pode, de forma interessada, prejudicar terceiros que são inocentes. Nesse sentido, o Tiago ressalta a importância que o juiz vai cumprir nessa estrutura. A tradição norte-americana, a tradição inglesa, desde sempre estruturou o processo criminal em 3 etapas. Uma etapa de investigação, uma etapa de admissibilidade da acusação e uma etapa de instrução e julgamento propriamente dita. Por quê? Porque a investigação com a colaboração premiada ela tem peso, ela se torna talvez o momento mais importante da persecução penal. E aí o juiz tem que ser o cara cuidadoso, como foi dito pelo Tiago aí, tem que ser aquele sujeito equilibrado que vai olhar, não, mas essa colaboração, ela tem aí alguma prova de corroboração? Ela tem alguma confirmação? Ele tem, o juiz assume na segunda etapa, na etapa de admissibilidade da acusação, e aí eu quero também chamar a atenção para o fato de que o Eberhard Schmidt, já nos anos 50 na Alemanha, falava da questão da admissibilidade dos atos processuais. Chamava a atenção para esse contexto em que o juiz tem que cuidar, saber se admite ou não determinado ato processual, se admite ou não determinada prova. Esse
juiz num contexto de colaboração premiada, nessa etapa que começa no nosso Código de Processo Penal, no artigo 394, logo em seguida ao oferecimento da denúncia ou queixa, ele vai ter que olhar com redobrado cuidado. A presunção de inocência vai funcionar ali como uma ferramenta que o juiz vai lançar a mão para dizer, olha, se é só a colaboração premiada ou se isso aqui não configura provas de corroboração, não vai ter, essa acusação não vai adiante, vou matar esse processo imediatamente. Essa estrutura é tradicional no direito common law, no direito anglo-americano. Os juízes lá, eles são muito cuidadosos, eles são garantes da presunção de inocência, no sentido de evitar processos que sejam inidôneos. E se nós trazemos para a América Latina, o Máximo Langer chama americanização do processo penal de origem continental europeia, se nós trazemos para a América Latina ou para a Alemanha, como está lá agora, ou para a Espanha ou para a Itália, esse tipo de processo, o juiz tem que ter essa postura também. Ele não pode ser aquele antigo juiz inquisitorial da busca da verdade, como foi mencionado pelo Tiago e como está na estrutura original do Código de Processo Penal de 1941. Ele tem que ser um juiz de índole acusatória mesmo, um juiz de um processo acusatório, que é o primeiro fiscal da presunção de inocência. Então, estou de acordo com ele, essa mentalidade tem que mudar, nossos juízes têm que compreender sua nova função, que já é assim desde a Constituição, já deveria ser assim desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Eu tenho mais uma pergunta, que é do Ulisses Souza, também nosso aluno de mestrado e doutorado na Universidade Autônoma de Lisboa, que ele pergunta: como enxergar com seriedade a existência de delações com conteúdo previamente ajustado entre os vários delatores quando se descobre que esses mesmos sujeitos foram remunerados por uma sociedade empresária que tem como os principais acionistas alguns integrantes do mesmo grupo de delatores? O que dizer da chamada Bolsa Delação, através da qual o conteúdo de delação dos acionistas da empresa foi corroborado pelas declarações dos seus próprios empregados e em pacotes de delações negociados e custeados pelos empregadores dos delatores? O elemento voluntariedade da colaboração não estaria comprometido? É uma das perguntas que o Ulisses, que eu imagino que seja, Sim. É um dos maiores advogados criminais do país. Sim. E ele está me perguntando sobre um caso concreto, a respeito do qual eu não posso falar, porque eu fui autor de alguns dos estudos jurídicos, pareceres jurídicos que instruíram esse caso. Ele faz mais uma pergunta, então, aqui. Não eu responderia ao Ulisses o seguinte: eu tenho um livro que agora está publicado em Portugal, que é a minha tese de doutoramento, lá do início dos anos 2000, A Transação Penal. Esse livro, ele logo em seguida, a defesa da tese, ele foi publicado aqui no Brasil, ele ficou esgotado, mas ele conquistou lá o coração lá dos europeus, a mente lá eles se interessaram tanto que a editora Almedina resolveu que ia fazer uma publicação originalmente lá em Portugal, e hoje o livro é editado pela editora Almedina em Coimbra, Lisboa. E neste livro eu trabalho muito a questão da autonomia da vontade e como a autonomia da vontade pode ou não estar comprometida. A recente reforma do processo penal, no final do ano, 24 de dezembro agora, do ano passado, 2019, ela reformulou os artigos 3º e 4º da Lei 12.850 para exatamente buscar assegurar esse elemento da voluntariedade como um elemento real, porque a voluntariedade não fica afetada apenas eventualmente pelo poder econômico, pode estar afetada por um poder jurídico concreto, uma prisão que se decreta e que desaparece se o indivíduo se tornar um colaborador. Então, todos os cuidados com a autonomia da vontade, eles têm que estar presentes, mas Ulisses, meu caríssimo Ulisses, eu não vou poder te responder, obviamente, pelas razões dadas, mas eu diria que há uma combinação de institutos para a análise dessa questão. O primeiro é a autonomia da vontade, recomendo, aí eu tenho a impressão que eu fiz um bom trabalho ali na transação penal, que ainda está, na minha opinião, plenamente em vigor, mas eu somaria à ideia da autonomia da vontade uma outra, que é a autodeterminação informativa. A autodeterminação informativa, ela se caracteriza pelo sujeito dispor
de todas as informações de qualidade a respeito da situação jurídica em que ele está, potencialmente dos seus efeitos, dos efeitos de alguma decisão que ele vai tomar com base neste contexto fático jurídico, para que então ele possa decidir, agir, colaborar, não colaborar. Eu penso que a autodeterminação informativa e a autonomia da vontade vão se combinar aí, tanto são necessárias para a validade de uma colaboração premiada, quanto podem estar afetadas por atos do poder econômico, por atos de um poder jurídico que instrumentaliza coerções. Agora, eu não veria, a priori, um conjunto de pessoas, ainda que numa relação de empregados e patrões que participam de uma colaboração premiada, só por isso, como alguma coisa inválida. Teria que ser analisado efetivamente caso a caso, usando como critério a autonomia da vontade, o estado da pessoa naquele contexto, dependência econômica, dependência jurídica e etc., e autodeterminação informativa. Será que todas as informações necessárias para o indivíduo tomar uma decisão de colaborar, elas estão presentes? A questão de pagar ou não pagar, da bolsa, delação e etc., ela é apenas, talvez, o paroxismo de toda premiação. Toda premiação. São muitos os autores, inúmeros autores, que eu não vou citar aqui, eu cito no artigo do livro que será publicado, que dizem que as chamadas de Corréu, essas confissões com indicação de terceiros, elas têm muitos motivos para nós suspeitarmos da validade delas. Historicamente, nós conhecemos, eu quero terminar dizendo o seguinte, pensar aí nos casos que a ditadura brasileira apresentou, né, de processos judiciais com confissões extorquidas mediante tortura. Você pode não ter a tortura ali física, mas tem a tortura psicológica, tem tanta coisa que afeta a autonomia da vontade. Então, isso mostra que teremos que ter muito cuidado e reservar a colaboração premiada, se é que é uma realidade, ela é concreta, não tem como enfrentá-la e eliminar a colaboração premiada, tratar dela com sempre muito cuidado e reservá-la para casos extremamente graves e nunca, em hipótese alguma, permitir que ela isoladamente sirva para a decretação de uma medida cautelar, para a admissibilidade de uma acusação penal e menos ainda para a emissão de uma sentença condenatória. Professor, ele nos deixa mais uma pergunta pequena, que eu acho que o senhor já falou bastante sobre o tema, mas vale a pena nos poucos minutos que nos faltam ali falar dela. O que podem ser considerados como elementos externos para fim de corroboração das declarações do delator? As delações cruzadas se prestam a esse fim? Anotações e registros feitos pelo próprio delator ou por outros integrantes da mesma organização podem ser considerados elementos externos? Aí temos Como a gente tem 2 minutinhos, eu vou recomendar, se me permitir, parece chato isso, mas é importante porque na nossa experiência isso vem um pouco antes. Há um autor italiano chamado Paulo Tonini, e o Paulo Tonini tem no seu manual de processo penal todo um capítulo dedicado à verificação interna e verificação externa das colaborações. A leitura dessa obra do Tonini, que inspirou vários autores brasileiros que tratam desse mesmo assunto, ela vale muito a pena. Evidentemente que qualquer manifestação unilateral não pode ser considerada uma prova de corroboração, menos ainda uma prova de corroboração externa. O elemento externo, ele não pode guardar uma relação de filiação com aquela informação que está trazida ali. Ele tem que guardar uma independência que, na sua combinação, diante desse dado externo que eu estou trazendo aqui, da filmagem das câmeras, do estacionamento do shopping, onde as pessoas se reuniam e etc., eu começo a ter, e veja bem, é tudo um conjunto, eu começo a ter uma confirmação das informações. A verificação interna guarda uma relação de coerência, né, da colaboração vista pelo seu ângulo de manifestação, de expressão de um comportamento de alguém, e a verificação externa vem com esses elementos que guardam independência daquilo que está sendo dito, mas que, logicamente, também
podem servir para confirmar. Lembram que eu falei? A prova como narrativa, a prova como um mecanismo epistemológico, aquela primeira problemática que eu coloquei, tudo depende de como nós vamos enxergar a prova também. Agora, com certeza absoluta, queridíssimo Ulisses, esses elementos que você mencionou não são elementos de verificação externa. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Não tem palavras para agradecer pela sua presença. É sempre um prazer, mesmo que virtualmente, estar com o senhor. É sempre uma aula, é sempre gratificante estar aqui aprendendo mais um pouco. Muito obrigado. Eu espero que todos que estão em casa, que vão nos assistir, possam usufruir desses minutos de aprendizado com o professor Geraldo Prado. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e o agradecimento do Instituto Universitário do Rio de Janeiro, professor. Muito obrigado a vocês que estão me assistindo agora e agradeço muitíssimo esse carinho, a divulgação, Simão, do evento está sendo muito boa, muita gente bacana querendo assistir e eu quero deixar aqui de coração um grande beijo e um pedido: cuidem-se, fiquem em casa. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado, boa noite a todos e que todos fiquem bem.